Olá, meus irmãos, olá, meus amigos do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Olha eu aqui mais uma vez. Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês o melhor de Deus. O melhor de Deus para mim é a sua poderosa palavra. O melhor de Deus para mim é a sua inegociável presença, que é maravilhosa e que é poderosa para mudar vidas. Hoje eu vou iniciar uma reflexão sobre o maior sermão de Cristo, o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o maior sermão pregado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um sermão onde Jesus dá uma aula sobre a vida, onde Jesus ensina princípios poderosos, onde nós podemos nos alicerçar e continuar firmes na presença de Deus. O Sermão do Monte é um sermão muito rico em verdades que podem mudar a vida daqueles que leem e que praticam esses princípios ditos pelo Senhor Jesus. O Sermão do Monte, ele também se encontra em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Mas o mais rico em detalhes neste sermão de Cristo é o de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. E hoje eu quero compartilhar com você as bem-aventuranças. A palavra bem-aventurança pode ser traduzida por felizes ou felicidade. Bem-aventurados quer dizer felizes. Bem-aventurados quer dizer alegres. Essa palavra, ou este sermão pregado por Jesus, ele traz um contexto bem interessante. Para entendermos um pouco do que Jesus está pregando, é necessário entendermos um pouco também do contexto deste poderoso sermão. Jesus, ele sai de Nazaré e vai para Cafarnaum. Jesus encontra os seus primeiros discípulos. E ali Jesus faz o convite para eles e eles decidem seguir a Jesus. Eles decidem aprender com Jesus o que Jesus está disposto a ensiná-los. Jesus, diz a Bíblia, que ele começa a principiar os seus sinais. Jesus, ele agora inicia o seu ministério. A essa altura, João Batista já estava morto. Jesus então inicia assim o seu ministério e começa a pregar aquilo que João Batista já vinha pregando. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus e a sua justiça. Tudo que João Batista fez, Jesus, tudo que João Batista pregou, Jesus está trazendo de novo. Porque João Batista veio abrindo o caminho e apresentando aquele que haveria de vir para mudar a história da humanidade, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, ele começa a curar, a limpar leprosos, ele começa a multiplicar os pães, ele começa a fazer sinais, e logo uma grande multidão o cerca. Curiosos vêm de longe para saber quem é este rabino novo que apareceu em Israel. Todos querem conhecer a Jesus. Daí, uma grande multidão cercar o Senhor, porque todos querem conhecer este homem que está realizando sinais, que está limpando leprosos, que está curando pessoas de enfermidades
que aos olhos do médico eram insolúveis, e agora Jesus está trazendo a solução para estas pessoas que não encontraram solução em mais nenhum refúgio. Mas Jesus pôde dar a essas pessoas a cura, a solução, a mudança na vida deles. Então, uma grande multidão agora está cercando Jesus. Aí Jesus, diz a Bíblia, que sobe a um lugar alto, a um lugar que me parece que é um monte. E ali Jesus chama seus discípulos a si, seus discípulos se aproximam de Jesus. Jesus, abrindo a boca, os ensinava. Por que que o escritor Mateus deixa escrito que Jesus ensinava abrindo a boca? Dá a entender que existiam outros meios de ensinos para se aprender com Jesus. Jesus não ensinava apenas abrindo a boca, mas ele ensinava com seu caráter, ele ensinava com seu comportamento, ele ensinava com seu modo de agir, de tratar as pessoas. Jesus, aproveitando, digamos assim, que a multidão, muitos povos o cerca, ele prega o seu maior sermão, conhecido na Bíblia como o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Jesus, ele começa a abrir a sua boca e a dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Pregação de Jesus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, diz o Senhor. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Quando Jesus começa a pregar, quando Jesus inicia esse sermão, as pessoas ficam ligadas, porque eles nunca tinham ouvido uma mensagem com tamanha sabedoria em toda a sua vida. Daí Jesus aproveita que a multidão já está cativada em sua mensagem e começa a ensinar princípios poderosos que vamos aprender. Jesus inicia dizendo: bem-aventurados. A palavra bem-aventurados quer dizer felizes, ou seja, felizes são os pobres de espírito. Bem-aventurados são os pobres de espírito. Mas se pegarmos esse sermão bonito de Cristo e fizermos assim uma análise um pouco crítica, se ele parece um contrassenso, porque o que é bem-aventurados? Felizes. Ora, feliz o que sofre? Feliz o que é perseguido? Feliz o pobre de espírito?
Feliz aquele que tem fome, que tem sede? Felizes são os infelizes? Como que a gente pode, como que a gente consegue entender esse início de pregação nesse poderoso sermão? Bem, Jesus está dizendo que bem-aventurados são os pobres de espírito. Mas como que é que eu posso ser pobre e ao mesmo tempo ser feliz? Pobres de espírito aqui quer dizer aquele que reconhece que é dependente do Espírito de Deus, independente do seu nível espiritual, do seu nível intelectual. Ser pobre de espírito é entender que por mais que eu tenha capacidade humana suficiente para aplicar, para explanar coisas de Deus e da terra, eu continuo sendo dependente de Deus. Pobre de espírito é entender que o Espírito de Deus é a minha riqueza superior a tudo aquilo que eu tenho no meu entendimento, no meu conhecimento, que nada disso me serve sem o Espírito. Ser pobre de espírito é ter a suficiência no Senhor. É entender que por mais que eu jejue, por mais que eu ore, por mais que eu pregue, por mais que eu busque a Deus, por mais que eu tenha o conhecimento de Deus, eu preciso do Espírito do Senhor. E eu preciso ser dependente de Deus. Ser pobre de espírito significa ser dependente exclusivamente, totalmente do Espírito Santo de Deus para ser salvo. Ser pobre de espírito é entender que a salvação vem pela fé e não pelas minhas obras, não por aquilo que eu posso realizar, mas por aquilo que Jesus Cristo realizou por nós na cruz do Calvário, morrendo, ressuscitando ao terceiro dia, nos fazendo uma promessa e dizendo: eu voltarei para buscar a minha igreja. E o Espírito de Deus, ele testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Seja uma pessoa pobre de espírito e dependente da graça de Deus, e você será uma bênção, assim como você está sendo, assim como você pretende ser. Você será essa bênção de Deus quando você entender que ser pobre de espírito é ser dependente, na totalidade, dependente do Espírito Santo do Senhor Jesus. Jesus continua pregando o seu maior e melhor sermão, e ele continua e diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Irmão Nazareno, alguém pode dizer: como pode alguém estar feliz sendo que esta pessoa está chorando? Chorar, aqui no Sermão do Monte, quer dizer estar feliz por estar com os seus sentimentos ligados aos sentimentos de Deus. Chorar, bem-aventurados os que choram, significa estar com os sentimentos ligados aos sentimentos de Deus. Sentindo a aflição no nosso espírito pelo pecado que está no mundo. Chorar pela miséria que o pecado está causando na humanidade. Chorar significa estar o tempo inteiro sentindo a vontade de Deus e se lamentando pela pobreza do pecado, se lamentando pela miséria do pecado, buscando a Deus, pedindo pelo Espírito que está em nós, que geme como gemidos inexprimíveis,
e intercede por nós diante de Deus. Precisamos estar dependentes da graça de Deus para sermos salvos. E precisamos também entender que nada do que fazemos ou tudo do que fazemos para beneficiar a nossa salvação vai valer a pena. Por que eu estou dizendo isso? Porque a salvação é um dom dado por Deus, é exclusivo de Deus, é imerecido de Deus. Deus deu para a humanidade o dom da salvação. Não é mérito próprio nosso ser salvos. Por isso que Jesus diz: bem-aventurado aquele que é pobre de espírito, aquele que não tem outra dependência, aquele que não tem outra via, aquele que não escolhe outro caminho senão o caminho da salvação mediante a fé em Cristo Jesus pela graça. Bem-aventurado é aquele que escolhe trilhar por este caminho que Jesus nos apresenta nesse poderoso sermão. Jesus diz que chorar é felicidade. Então, bem-aventurados é aquele que tem o seu sentimento ligado com o sentimento de Deus. O que Paulo diz em Romanos, capítulo 12, versículos 15 e 16. Chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Isso se chama empatia. E Jesus tinha isso de sobra. Por isso ele está nos ensinando hoje, através de sua poderosa palavra, que devemos chorar por nossos irmãos que choram. Sentir a dor daquele que está sofrendo, assim como Jesus faz. Assim como Jesus nos ensina, assim como ele nos admoesta, assim como ele nos mostra, devemos fazer. É estar com o nosso sentimento ligado ao sentimento de Deus, ao ponto de sentir, de se alegrar com o que se alegra, de chorar com o que chora. A empatia significa sentir a mesma dor, o mesmo sofrimento, a mesma alegria do próximo. Empatia está ligado a bem-aventurados aqueles que choram, porque eles receberão uma recompensa que é a consolação. E você sabe muito bem que a consolação, ela vem de Deus. Você deve saber muito bem que a consolação, o consolo vem do Espírito Santo de Deus, que é chamado de Consolador. Bem-aventurado o que chora, meu amigo, porque ele será consolado, ele terá recompensa, terá sobre si o Espírito de Deus pairando sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua mente, sobre a sua casa, sobre tudo o que é seu, porque você vai estar chorando e feliz, porque o seu sentimento vai estar conectado aos sentimentos de Deus. Você vai estar ligado com Deus através da empatia, capacidade de se colocar no lugar do próximo, ao ponto de sentir a mesma dor e a mesma alegria. E eu quero te dizer que Jesus sente a tua dor, que Jesus se alegra quando você se alegra, que Jesus chora quando você chora, e que Ele está aqui agora, através dessa palavra, te dizendo: chora, chora, e você terá o consolo do Espírito Santo, se os seus sentimentos estiverem conectados com os sentimentos de Deus. Você precisa estar ligado com Deus, ser dependente de Deus.
dependente de Deus ao ponto de querer que Ele faça em você a mudança que você não consegue realizar sozinho. Eu quero te dizer que Deus pode realizar essa mudança na sua vida. Qual é o seu problema? Qual é a tua dor? Qual é a tua aflição? Que tamanho é o gigante que você está enfrentando hoje? Quão longo e quão distante está a recompensa que você precisa, aquilo que você busca hoje? Qual a distância? Eu quero te dizer que não importa a distância, não importa o tamanho da tua dor, nem da tua aflição, mas eu quero te dizer que o importante é que o Espírito de Deus vai consolar você. Ele vai te dar a paz que você precisa. Ele vai te dar as direções que você precisa para chegar aonde você precisa chegar. Jesus, ele tem uma facilidade tão grande, tão poderosa de curar, de transformar, de mudar, que isso está na Bíblia de uma maneira tão clara e tão poderosa e tão compreensível que é impossível você ler esse sermão e não se maravilhar com as grandezas das verdades ditas pelo nosso Mestre. No capítulo 8 do Evangelho de Mateus, Jesus, ele está encerrando o sermão. Vem um homem que era leproso, doente, excluído da sociedade. Ele está de longe, observando a pregação de Jesus, e ele está pegando aquelas palavras e entendendo que Jesus pode dar a ele o que homem nenhum pôde dar até aquele dia: a limpeza da sua pele, a clareza da cura, a transformação que ele precisava. Ele entendeu que Jesus poderia dar para ele. Quando Jesus encerra o Sermão do Monte, a Bíblia diz, no capítulo 8, que ele vem correndo. Ele vem correndo e se prostra e diz: Mestre, se quiseres, tu podes tornar-me limpo. Jesus disse: eu quero ser limpo. E aquele homem pôde ser purificado pela palavra de Jesus. Jesus, ele está esperando uma atitude sua há muito tempo. Há muito tempo Jesus, ele está esperando de você uma entrega total, para que ele possa fazer em você aquilo que homem nenhum consegue fazer. Jesus pode limpar você. Jesus pode curar você. Jesus pode dar a você a transformação que homem nenhum consegue dar. Porque o homem ele vive por limites. O ser humano ele tem limites, mas Deus não precisa de barreiras, nem de limites. Ele passa por cima de tudo isso, só para te dar uma resposta, uma cura. Mas para isso você precisa acreditar. Para isso você precisa crer, ter fé e descer de onde você está. Se encontrar com Jesus porque Ele está te esperando. E se prostrar diante dele como fez aquele leproso no capítulo 8. E disse: Senhor, eu sei que se tu quiseres, tu podes me limpar. Jesus, é claro que Jesus queria limpá-lo. E é claro que Jesus tem a solução para a sua vida, mas ele precisa de uma atitude sua. Ele precisa que você tenha uma entrega total de sua vida para que ele possa realizar aquilo que você não consegue realizar sozinho na sua vida. Jesus olhou para o leproso e disse: é claro que eu quero ser limpo. Imediatamente,
o leproso ficou curado. Eu não sei há quanto tempo você está sofrendo com essa sujeira, com essa lepra espiritual, com essa força negativa que te amarra, que não te deixa ir para a direita, que não te deixa ir para a esquerda, que não te deixa crescer. Mas eu quero te dizer que se tu entregares hoje tem que ser agora, Jesus te chama agora. Se tu entregar hoje a tua vida para Jesus e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor pode resolver, eu sei que o Senhor pode solucionar o meu problema, eu sei que o Senhor pode sarar as minhas feridas, eu sei muito bem que o Senhor pode me tornar limpo. Jesus vai olhar para você e vai dizer: eu quero que você seja limpo agora. E Jesus está esperando isso de você. O Sermão do Monte é o maior sermão de Cristo. E você medita neste sermão e consegue entender o poder da graça vindo ao seu encontro. O poder da graça em Jesus Cristo vindo transformar, fazer uma revolução na sua vida, trazendo uma mudança na sua vida, te dando um rumo diferente, uma nova história. Jesus, ele está esperando por você. Jesus, ele continua no sermão e ele diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu quero te dizer, olha para cá, existe uma promessa de Deus para cada um de nós. Mas para recebermos esta promessa, é preciso cumprir alguns princípios. E é exatamente esses princípios que faz toda a diferença na vida daquele que quer seguir a Cristo, que quer servir a Jesus. Ele precisa praticar alguns princípios para alcançar a promessa. O que Jesus está dizendo? Bem-aventurado, felizes são os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra, a promessa que Deus tem para você, é exclusivamente para você. Deus tem bênçãos retidas para te dar. Elas precisam ser desbloqueadas, mas você precisa praticar alguns princípios para que elas sejam liberadas para você. A bênção que Deus tem para te dar é tua, é exclusivamente tua. Deus reservou para você. Ele diz: bem-aventurados, felizes são os mansos. Por quê? Porque eles herdarão, é uma herança, é uma herdade, herdarão a terra. A terra que Jesus conquistou, a terra, a vitória que Jesus buscou para nós, está nas mãos dele. E ele precisa e quer te dar. Ele deu a vitória para o leproso quando disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me limpar. E Jesus disse: eu quero ser limpo. Jesus quer fazer uma revolução em você, uma transformação em você. Jesus, ele não quer apenas te ajudar por momentos, ele quer mudar toda a sua vida, toda a sua história, de fazer uma nova criação, uma nova criatura. Como ele disse para Nicodemos, nascer de novo da água e do Espírito, isso é, ser regenerado, ser transformado. É uma mudança, uma metamorfose. Jesus quer fazer em você o que homem nenhum pode fazer por você. Eu não posso fazer por você. O que eu posso fazer por você é orar, te dar uma direção. Mas Jesus pode mudar a sua vida e mudar a tua história para sempre e te dar a terra que Ele promete para os mansos, para os que choram, para aqueles que são humildes de coração. Mansos significa aquele que tem a humildade de reconhecer que Jesus Cristo é o seu refúgio. Aquele que tem a humildade de reconhecer
que ele não consegue sem o auxílio do Espírito Santo. Manso não tem nada a ver com lerdeza, aquele que fala devagar, não tem nada a ver com isso. Manso quer dizer aquele que tem no seu coração a profunda vontade de estar presente com Cristo, causando em Cristo o prazer de receber o milagre e a vitória que ele tanto almeja. Você é uma pessoa mansa? Você é uma pessoa que chora? Você é uma pessoa que está esperando por Jesus? Parabéns! Jesus veio ao teu encontro hoje e ele te diz: eu tenho uma terra preparada para você. Eu tenho uma herança preparada para você. Eu tenho uma herdade preparada exclusivamente para você. Por isso, é preciso praticar alguns princípios. Ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito significa ser totalmente dependente de Deus. Ser totalmente dependente de Deus, como fez Davi. Qual é o gigante? Qual o gigante que você tem que enfrentar? Que você está enfrentando e que está te perseguindo? Eu não sei qual é o seu gigante. Eu conheço os meus, mas você conhece os seus. Temos algo em comum: as lutas, as batalhas. Você luta, você batalha, você peleja. Mas como você está batalhando? Como você está lutando? Ser pobre de espírito quer dizer ser dependente de Deus. Apesar da força, do conhecimento intelectual, apesar do nível espiritual, é ser dependente de Deus. Isso significa ser pobre de espírito. Fazer como fez Davi. O que derrubou Golias, o gigante da batalha de Davi, não foi a pedra, não foi a força de Davi, não foi o seu conhecimento em atirar pedras com uma funda, não foi o impacto da pedra no gigante, porque Davi disse para Golias: tu vens contra mim, ó incircunciso, com lança, com espada, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O que derrubou Golias não foi a pedra, não foi a força de Davi atirada pela funda, mas foi o nome do Senhor. A dependência, a pobreza de espírito de Davi em reconhecer que ele dependia do Senhor dos Exércitos para lhe dar a vitória. Amém? Jesus, ele quer te dar a vitória. Jesus, ele tem um plano para a tua vida tão lindo, tão lindo, tão lindo. Mas para isso você precisa ter fé para acreditar pelo menos no que eu estou te dizendo. Esse gigante vai cair. Esse gigante vai cair por terra hoje, se você entender que precisa ser dependente de Deus. Quarta-feira eu vou estar aqui de novo, trazendo o término das bem-aventuranças, abençoando a sua vida com uma poderosa palavra, e Deus vai abençoar a sua vida, a sua família, o seu ministério. Se você deseja ser cristão, essa é uma ótima escolha. Esse é um bom desejo que você sente no seu coração. Eu tomei essa decisão. E você? Você quer tomar essa decisão na sua vida? Essa decisão de servir a Cristo que muda, que faz toda a diferença, que faz a gente ser diferente, que faz com que aquele que serve a Cristo enxergue de maneira diferente. Você quer isso para a sua vida? Você precisa entender que tem que ser dependente de Deus. Davi dependeu de Deus e disse: eu vou contra ti, não com pedra, não com espada, não com a armadura de Saul. Não vou contra ti com a funda que eu tenho em minhas mãos,
mas eu vou te destruir, em nome do Senhor dos Exércitos. Se você está passando por uma luta, esse gigante tem te confrontado, tem às vezes até te abatido, te humilhado, eu quero te convidar a usar o nome que é acima de todo nome, que todos os joelhos se dobrarão, nos céus, na terra e debaixo da terra, o nome de Jesus. Quando o gigante vir afrontar você, vir sobre a tua vida, você vai contra ele. Não com a sua força, porque você não vai conseguir, mas você vai contra ele, dependente do Senhor. Porque Jesus ele vai entregar nas suas mãos a vitória que você precisa, a cura que você precisa, o milagre, a transformação que você precisa. Ele pode te dar. Amém? Até quarta-feira, às 7h30, mais tardar às 8 horas, eu vou voltar, dando continuidade às bem-aventuranças. Vamos falar de coisas poderosas neste Sermão do Monte, tá bom? Que Deus continue te abençoando, a paz do Senhor Jesus ao teu coração. Quarta-feira e sábado, próximo sábado, eu vou estar aqui também trazendo a reflexão sobre o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, o maior sermão de Cristo, que vai do capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho segundo escreve Mateus. Você é o meu convidado especial, eu te espero lá. Fique com Deus, peça o auxílio do Espírito, seja dependente, chore na presença de Deus. Ele tem maravilhas guardadas, milagres guardados, bênçãos guardadas para você. Que Deus te abençoe poderosamente. Um abraço no seu coração. Fique com Deus e a paz do Senhor.